vou dar boa tarde, boa noite a todos e todas para a gente iniciar essa nossa mesa em comemoração a um ano do Wixin. O Instituto de Estudos sobre a China ele foi fundado em 4 de dezembro de 2019, a partir de um esforço de trabalho coletivo, que desde o primeiro semestre de 2008, um grupo interdisciplinar de professores e estudantes da UFSC, interessados no desenvolvimento de estudos sobre a China, tem realizado, destinados a desenvolver os estudos sobre China e os relacionamentos de intercâmbio da UFSC com universidades daquele país. O Instituto de Estudos sobre a China, o IXIN da UFSC, é uma organização destinada ao desenvolvimento de estudos, pesquisas e atividades de extensão de caráter interdisciplinar nos mais variados campos de estudos sobre a China. Nesse exercício de interdisciplinaridade, abriga núcleos de estudo dos diferentes departamentos e cursos da Universidade Federal de Santa Catarina e mantém estreita relação com os programas de pós-graduação da UFSC e com outras instituições, tanto de ensino superior quanto de desenvolvimento humano-técnico-científico, envolvidas com estudos e pesquisas ligados ao objetivo do IXIN. O IXIN, mesmo tendo só oficialmente um ano, já desenvolve algumas atividades desde 2008, já promoveu ciclos de debates em 2008, em 2009 promoveu workshops, jornadas acadêmicas, um seminário internacional, e nesse ano mesmo, em pandemia, nós promovemos algumas palestras online durante a quarentena, e encerramos o ano, nessa comemoração de um ano, com essa mesa sobre o livro do professor Elias, China, Socialismo e Desenvolvimento, 7 décadas depois. Eu me chamo Mariana, sou pesquisadora do IXIN, historiadora, vou apresentar a nossa mesa, e como dinâmica de hoje, todo mundo que queira fazer perguntas, eu peço que faça essas perguntas no chat, que após o professor Elias falar, e os nossos debatedores fizerem sua contribuição, eu vou lendo as perguntas de quem quiser contribuir. O professor Elia Marcos Calil Jabur, ele é graduado, mestre e doutor em Geografia, é professor adjunto da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. Esse livro, chamado China, Socialismo e Desenvolvimento, 7 décadas depois, é uma edição revista e ampliada e publicada esse ano pela editora Anita Garibaldi. Nós temos 2 debatedores hoje. Um dos debatedores, infelizmente, não pôde estar presente, mas mandou suas contribuições em vídeo, que depois a gente vai passar. É o Marcos, que ele é graduado em Engenharia Metalúrgica e mestre em Ciências Sociais, e é diretor-geral da Hawcom Limited, que é uma consultora de desenvolvimento de negócios em Hong Kong. E o professor José Messias Bastos, ele é graduado em Geografia, mestre em Geografia também, e doutor em Geografia, e atualmente é professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina, onde leciona uma cadeira sobre pensamento de Inácio, que é um dos grandes links da nossa mesa de hoje. Então, professor Elias, por favor, fique à vontade. Vamos lá. Eu estou um pouco... Vocês podem até não acreditar, mas eu sou tímido, viu? Não parece, mas eu sou, né, Messias? Bem, eu quero agradecer a oportunidade de fazer esse lançamento do meu livro aqui para o IXIN, né, que é um instituto que eu já tinha ouvido falar bem, inclusive, dele. E estar diante de pessoas, porque eu já estudo a China já... O primeiro artigo que eu publiquei sobre a China foi em 96, né? Foi um artigo que saiu nos anais do seminário de iniciação científica na USP, no curso de Geografia na USP, né? 96. Então, de lá para cá, são 24 anos de estudos ininterruptos. Aqui nesse espaço aqui tem 2 pessoas que eu posso classificar como também meus mestres também, porque é o Messias e além do Armin, que é o nosso orientador, mas o Messias, ele participou dessa minha construção intelectual, né? Eu faço esse reconhecimento público a ele aqui. O Carlos Espíndola, a mesma coisa, né? Sabe? Também tem cumprido também esse papel de me ajudar na minha construção intelectual. Messias, idem, né? A gente está mesmo à distância, nós sabemos como nos comunicar um com o outro e como um se tocar o outro, vamos dizer assim, né? Então eu quero primeiro fazer minha homenagem aos 2 aqui,
que estão aqui conosco nesse evento, o Messias na mesa, o Carlos como espectador. E quem lê esse livro, vou falar do livro diretamente, porque esse já está numa segunda edição ampliada, né? Quem lê esse livro, porque é uma coletânea de artigos que eu e a Anita Garibaldi, acabamos que, de forma sem grandes pretensões, lançando, principalmente para marcar assim, um carimbo de que, olha, publicamos alguma coisa tendo em vista os 70 anos da Revolução Chinesa. Porém, depois dos 70 anos da Revolução Chinesa, veio a pandemia, né? E a pandemia, em certa medida, ela colocou a China no centro das atenções, para o bem e para o mal, ou seja, a China, lógico, ela é muito mais mal falada do que bem falada no Brasil. E no Brasil, eu acabei que me aproveitando, no bom sentido da palavra, dessa oportunidade que da China ter sido posta, alçada ao patamar de grande pauta. Então, eu comecei a aparecer, de certa medida, muito em lives, em programas de internet. Teve uma live, por exemplo, que eu fiz com o Pepe Escobar, que é uma figura famosa, que tem mais de 100 mil visualizações, ou seja, acabei que me consolidando como uma figura que entende do tema por conta da pandemia, né? Eu também aproveitei para escrever alguns textos durante a pandemia e que esses textos acabaram sendo que incorporados nessa segunda edição. Tanto é que um dos textos é sobre a pandemia, inclusive, né? Em que eu faço uma crítica a alguns intelectuais do marxismo ocidental que lançaram, na época, uma chamada sopa de Wuhan, em que o Slavoj Zizek ele falou que colocava a pandemia como Chernobyl chinês, né? E o que ficou evidente agora é que a pandemia é o Sputnik chinês, ao contrário do que o Zizek coloca, uma coisa que é muito impressionante, que o Zizek, o Harvey, Alain Badiou e outros, eles cansam de errar quando falam da China, né? Não é nenhuma questão de interpretação diferente da minha, do Messias, eles estão errados o tempo inteiro, né? E eles continuam tendo uma voz, continuam tendo ouvidos assim no Brasil, emocionados, né, para com eles, né? Mas, voltando à questão do livro, então nós colocamos alguns textos, alguns artigos que nós fizemos ao longo dos últimos 3, 4 anos, e o leitor desse livro vai ter a seguinte sensação: olha, o Elias estava buscando algo, tá? O que eu estava buscando? Eu, pessoalmente, eu já relatei esse drama intelectual para algumas pessoas, primeiro ao meu orientador, o Armen, o meu mestre, né? E depois para outros, de que eu já não havia, de algum tempo para cá, eu já não estava mais encontrando meios explicativos para aquela dinâmica dentro das teorias convencionais, tanto heterodoxas quanto ortodoxas em economia. Ou seja, isso significa que a China havia alcançado um nível de desenvolvimento X, que esse nível de desenvolvimento cancelava por si só as teorias anteriores, porque as teorias anteriores elas surgiam para explicar fenômenos correlatos e modos de produção das suas épocas históricas. Então, o keynesianismo, por exemplo, ele é um corpo teórico para entender uma economia monetária de produção, né? O Schumpeter ele é um corpo teórico para compreender a inovação tecnológica, o capitalismo e as lógicas de inovação tecnológica, enfim, né? E uma das marcas registradas dessa minha busca foi alguns experimentos que eu fiz, que eu apanhei muito, inclusive. Eu acho que apanhei até do Messias, de forma carinhosa, evidente, né? Que foi tentar fazer abordagens com autores heterodoxos, assim, abordagens em que, por exemplo, em um artigo que eu fiz, por exemplo, fiz uma abordagem com alguns autores clássicos do desenvolvimento econômico, né? Que o Arthur Lewis, que é a tese do crescimento baseado na oferta ilimitada de mão de obra, que inclusive é a abstração com a qual o Rangel inicia os trabalhos dele, uma coisa que é bom que se coloque isso. Gershon Kron, que é o autor que trabalha que trabalha com a noção do papel das instituições de financiamento de longo prazo para fins de desenvolvimento, e a questão da transformação do atraso em atributo ao progresso, né? Albert Hirschman, que é o autor que para mim está no mesmo patamar do Rangel na minha vida hoje, que é a figura que trabalha mesmo patamar do Rangel é difícil, né? Forcei a barra, né? Mas é um autor que eles, Messias, o Hirschman e o Rangel, eles conviveram na mesma época histórica, pensavam igual, mas talvez nunca tivessem se encontrado. Ou seja, eles chegaram a conclusões semelhantes,
sobre teoria de desenvolvimento e como construir uma teoria do desenvolvimento baseada na noção de recursos ociosos, mas talvez eles nunca tenham se encontrado. Eu fui descobrir isso recentemente. Então, Albert Hirschman trabalha com essa noção das racionalidades ocultas, que, em outras palavras, são os recursos ociosos, e também trabalha com a noção de crescimento desequilibrado, assim como o Rangel, e também o Raul Prebisch, né? Ou seja, que é um autor, que é o fundador da CEPAL, né? Que trabalha com essa noção de centro-periferia, a mudança estrutural da economia. Então, tem um texto muito voltado para isso. Eu fui buscar alguns clássicos, explicações para o fenômeno chinês. Em outro momento, eu vou uma outra abordagem, já com Keynes, com o próprio Rangel, com a noção de ciclos de inovação institucional, Keynes com a noção de socialização de investimento, o próprio Gerschenkron e o próprio Hirschman, vamos dizer assim, né? Eu vou ter tratado o Hirschman também em outro momento. Então, quem vê esses textos aí, inclusive o texto que também está na segunda edição ampliada, que eu escrevi com o Bresser Pereira e o Luiz Fernando, sobre o catch-up chinês e sul-coreano, vai perceber que eu estava buscando alguma coisa. Ou seja, estava percebendo que estava buscando uma explicação para alguma coisa nova que estava acontecendo na China. Pois bem, em outro artigo que está nesse livro, já para quem eu quero mandar spoiler para quem for comprar o livro, né? Eu já tento lançar entre aspas, uma novidade, de que a crise de 2008 e o papel que o Estado chinês acaba aqui cumprindo ao enfrentamento da crise de 2008 acaba aqui na minha cabeça consolidando a noção de que a China, o socialismo de mercado estava aqui por se consolidar com uma nova formação econômico-social. Eu acho que eu vejo, Messias, o Armin teve participação decisiva nisso, um primeiro grande site nosso para compreender a China, ou seja, uma nova classe de formações econômico-sociais acaba aqui surgindo na China após 78. Eu vou explicar mais adiante quando eu for falar do meu objeto atual, para vocês compreenderem melhor. Tem um outro artigo que também está nessa coletânea também, que também faz parte dessa busca minha aí por uma explicação convincente do que vem acontecendo na China hoje. Um artigo que eu fiz com o professor Beluso na Carta Capital, em que nós concluímos nós começamos o artigo dizendo que a China consegue montar uma economia de mercado de cima para baixo, né? E que o socialismo ele acaba aqui se reinventando através de instituições de mercado que surge na China após 78, gerando aliás, o socialismo ele acaba se reinventando a partir de instituições mercantis que são criadas na China após 78, então o socialismo acaba ganhando uma vitalidade maior a partir do reencontro da China com as suas raízes mercantis milenares, né? O que é uma dinâmica meio asiática essa, Carlos, né? Não sei se Carlos e Messias concordam, porque a Ásia tem um pouco isso, né? Coreia, Japão, Taiwan, até certo ponto Singapura, são formações econômicos sociais em que esses países eles montam esquemas institucionais que os fazem retornar às suas raízes milenares mercantis, gerando formações econômicos sociais, tanto capitalistas quanto socialistas, muito dinâmicas, né? Tanto é que o Vietnã, por exemplo, é a segunda experiência dessa nova classe de formações econômicas sociais, que também tem no mesmo caminho da China, no mesmo caminho que Coreia do Sul e tal, só que com uma característica socializante, como estratégia socializante. Então, a Ásia também tem um pouco desses dois lados aí do socialismo e do capitalismo muito dinâmicos na Ásia. É uma característica da Ásia. Então, a gente traz isso nesse artigo que eu fiz com o Beluso para um dos números da Carta Capital. Eu voltei a escrever agora, recentemente, com o professor Beluso, um artigo para o Jornal Valor Econômico sobre o 14º Plano Quinquenal. E também devo escrever um próximo artigo com ele essa semana. Devo começar a trabalhar num artigo sobre as novas formas que a propriedade privada tem tomado na China. Saiu um estudo que eu vou mandar para o Messias e para o Carlos sobre as empresas privadas que são associadas a empresas estatais na China, que é uma nova forma de propriedade privada que surge na China, e que isso acaba que remontando a uma crítica que nós que trabalhamos com a ideia de formação econômica e social fazemos muito, a formação socioespacial, que é acreditar que a propriedade privada no país como a China deve ser compreendida como algo semelhante à propriedade privada oitocentista inglesa ou a francesa. Não, o que existe na China
é uma forma histórica diferente de propriedade privada, assim como de propriedade estatal, coletiva, e por aí vai, tá? Então, o livro tem essa dimensão da busca, vamos dizer assim, por uma explicação. Então, as críticas que eu recebi dos meus colegas pelas minhas opções teórico-metodológicas contidas nesse artigo, eu acolho essas críticas porque elas, em certa medida, elas são verdadeiras, mas eu peço a compreensão deles, porque, em certa medida, eu estava tentando encontrar um caminho, isso eu falo para o meu amigo Messias, tentando encontrar um caminho sob a chancela do nosso mestre Amém, né, vamos dizer assim, para entender aquele processo que eu acabei encontrando agora mais recentemente. E é sobre isso que eu quero tratar agora, porque já na segunda edição, revista ampliada do livro, isso já fica mais claro, que é a ideia de que, aí eu vou falar algo que eu já tenho falado há muito tempo, de que eu percebo que a China está operando uma verdadeira revolução copernicana no que serve o surgimento de novos aportes em matéria de gestão de produção, em matéria de produção de mercadorias ou de valores de uso, valores de troca, e também de gestão de produção. Não é? Isso pouca gente está se dando conta disso. A China está operando uma revolução na matéria de produção e gestão da produção. Isso leva a uma demanda, isso também tem que ser parte de uma demanda que envolve a construção de uma economia política do socialismo. Existe a economia política do capitalismo, que é o que nós estudamos na faculdade, que é o que o Messias e o Carlos ensinam no curso de geografia, né? A União Soviética tentou construir, mas não conseguiu, uma economia política do feudalismo, mas uma economia política do socialismo de mercado, que esse chinês, não existe ainda. Então, existe uma demanda teórica para se construir em cima dessa experiência, né? Então, demanda-se compreender as novas regularidades que surgem ali para fins de classificação e para fins de mostrar se é ou se não é. Então, eu percebo que o que acontece na China hoje são novos aportes no sentido de construção de uma economia política do socialismo. Não é? Por exemplo, uma das características que eu vejo, por exemplo, nessa revolução copernicana, que eu falei hoje de manhã na aula da pós do professor Carlos, é que a China hoje, por exemplo, ela está fazendo uma transição de uma economia baseada na geração de valores de troca, ou seja, aquela imensa máquina industrial que produz mercadoria, montanha de mercadoria para ser posta ao mercado. A China está fazendo uma transição entre uma economia desse tipo, ou seja, voltada a valor de troca, para uma economia voltada à geração de valores de uso. Tá? Aqui eu remonto a dois aspectos que eu acho interessante trazer aqui do pensamento marxiano, vamos dizer assim. Primeiro, a visão que o Marx tinha de setor produtivo e improdutivo da economia. Ou seja, Marx ele trabalhava essa noção de departamento 1, departamento 2, indústria de máquinas, equipamentos, bens de consumo duráveis e não duráveis, e que isso seria um setor produtivo da economia. E também um setor improdutivo da economia, que seria o setor voltado ao crescimento espiritual das pessoas, né? Ou seja, saúde, educação, cultura, teatro, essa coisa toda que faz parte da nossa construção enquanto seres humanos, né? Eu estou vendo que a China está transitando, aí o Marx ainda, desculpe, o Marx ainda, voltando aqui ao Marx, tem aquela construção teórica dele, porque o Marx tem muitas vezes o mesmo problema do Rangel, né? Às vezes ele coloca as coisas, deixa aquilo ali construído, depois ele vai tomar lá na frente com outro nome, né? O Marx ele constrói uma visão de um socialismo que surge com a necessidade da construção dos chamados fundos de consumo, que é justamente o quê? Esses setores voltados ao crescimento espiritual das pessoas, saúde, educação, tal. Mas existem condições para isso. E a condição fundamental é você construir um setor produtivo da economia muito poderoso. Ou seja, uma sociedade ainda voltada para a geração, o socialismo ainda é uma sociedade voltada para a geração de valor, não é? Porém, a China já chegou ao patamar em que ela gera valor em tal montante suficiente para começar a ser transferido para a construção de uma economia voltada ao bem-estar da humanidade, dos seres humanos. Eu acho que a pandemia demonstrou isso muito claramente, ou seja, a capacidade de resposta chinesa, a pandemia deixou isso muito claro. Pois bem, eu estou vendo essa coisa acontecer na China, tá?
É o que eu estou percebendo isso tem um artigo sobre isso no trabalho. Tem um artigo novo na GeoSul, assim, bem recente, que eu, o Carlos, o Alex e o Júlio Veloso escrevemos sobre essa questão, que eu vou retomar mais adiante, né? Eu coloquei aqui essa questão da transformação do socialismo de mercado em uma nova formação econômica e social. Eu trago aqui para vocês que essa nova formação econômica e social, ela tem uma dinâmica que é caracterizada pelo surgimento cíclico, vamos dizer assim, de um setor privado cada vez maior do ponto de vista quantitativo e um setor estatal, vamos dizer assim, um papel de Estado cada vez maior do ponto de vista qualitativo, até se chegar ao ponto que o próprio setor privado acaba que está sendo praticamente que absorvido pelo setor estatal da economia. Então, são ondas de inovações institucionais que vão alavancando a capacidade do Estado chinês em agir sobre a economia. Então, acho que esse é um ponto. Um outro ponto que eu acho que é interessante colocar é que surge na China um setor estatal poderosíssimo a partir da década de 90. Tá? Esse setor estatal da economia que surge através de um processo duríssimo de corporatização de empresas estatais, ainda baseadas no antigo modelo soviético, aquela coisa toda ineficiente, não orientado ao mercado, ainda operando na base no balanço de materiais com forma de planejamento. A China passa a construir um setor estatal poderosíssimo, corporatizado e orientado ao mercado. Não é? E o que acontece é que a partir de 2001, e fica muito evidente a partir dos anos 2010 para cá, é que o núcleo desse setor estatal estava gerando novas e superiores formas de planificação econômica. Tá? Baseada em quê? Baseada na incorporação à economia real da plataforma 5G, do Big Data, da inteligência artificial. Não é? Então, isso, ou seja, essa elevação da capacidade chinesa de planificar sua economia, isso acaba que correspondendo a uma mudança profunda da face econômica do modo de produção dominante, demanda a descoberta de algumas regularidades que são caras a essa nova forma que a economia chinesa está inaugurando. E eu acabei que encontrando essa nova forma algumas pistas para essas regularidades novas que surgem na China, na economia chinesa, em um livro escrito por Inácio Rangel, em 1959, chamado Elementos de Economia do Projetamento. Não é? Então, essa economia de projetamento, o Rangel ele estava olhando para o projeto Sputnik na União Soviética e estava olhando para aos projetos de reconstrução da Europa Ocidental, ou seja, o keynesianismo militarizado alemão foi substituído por um keynesianismo voltado à consecução de grandes projetos. O Rangel percebe nessas duas experiências algumas regularidades que são típicas a elas, sendo que a principal delas é a ação humana deliberada em prol da estabilidade, ou seja, o planejamento econômico, tá? E o fato do Estado ter um papel muito forte na economia, mais na União Soviética do que na Europa, leva a lei do valor a ter sua ação, o seu raio de ação muito restringido. Então, quanto mais restringida é a ação da lei do valor, maior é a possibilidade de se ter uma economia voltada à consecução de grandes projetos cuja maturação demanda um longo prazo. Uma economia em que a lei do valor ela opera livremente, ela não tem como ser voltada a longo prazo, até porque a lei do valor demanda que os lucros sejam imediatos. Então, a União Soviética ela consegue construir uma economia desse tipo, a Europa Ocidental consegue construir uma economia desse tipo, e isso acaba com o final da União Soviética. Não é? A União Soviética ela acaba, então essa economia de projetamento do Rangel também acaba. O welfare state foi ferido de morte na Europa Ocidental, também acaba. Aliás, a União Monetária Europeia acaba com a economia de projetamento na Europa, ou seja, o regime fiscal europeu impede a existência de uma economia voltada a grandes projetos, e o keynesianismo militarizado americano também decreta o fim dessas experiências do que Rangel chamaria de economia de projetamento. Pois bem, eu
percebo na China, desde então, a partir dessa minha busca incessante por uma explicação aquele fenômeno, eu começo a perceber na China muito das regularidades do que o Rangel havia percebido na época em que ele estava olhando a União Soviética, olhando a Europa Ocidental, né? Ou seja, a China consegue construir um poderosíssimo sistema estatal produtivo, de novo, composto por 96 grandes conglomerados empresariais estatais, o que corresponderia a 96 empresas do porte da Petrobras, agindo no núcleo da economia, um sistema financeiro público que conta hoje com cerca de 30 bancos de desenvolvimento completamente estatais, não é? E marcos institucionais que fazem com que o restante da economia chinesa passe a ser controlada de forma direta ou indireta pelo Estado, né? Então, o setor privado, por exemplo, na China, existe um exagero enorme em falar que a China é um país capitalista, capitalista de Estado, até porque o setor capitalista da economia chinesa ele é completamente subordinado aos interesses do Estado. A começar que até os projetos do setor privado na China demandam aprovação estatal, porque elas vão ter que pedir empréstimo dos bancos estatais. Então, o próprio sistema financeiro é uma forma de controlar o setor privado. Os impostos também são uma forma de controlar o setor privado. Mas não é somente sobre isso que se trata essa nova economia do projetamento. Se trata também, e no livro tem um artigo que a gente trata disso daí, se trata basicamente de outros dois fenômenos que eu acho fundamentais para entender a China de hoje e também para corroborar essa construção de uma economia política do socialismo de mercado, né? A primeira delas é o seguinte: o grande drama do capitalismo ocidental, hoje de manhã o professor Alex, ele foi muito brilhante em tratar disso, né? Um dos grandes dramas que as economias ocidentais, elas, mesmo as que têm grau de intervenção alto do Estado da economia, como a Coreia do Sul e a Alemanha, e o Japão, é a questão da incerteza, tá? Ou seja, pode ter o maior aparato institucional possível, ou seja, o Estado pode colocar dinheiro na economia, mas se o investidor privado decidir não investir, não investe. Ou seja, nós aqui, eu, Messias, a Mariana, Carlos Zé Espíndola, Raul Burgos, Osmar Yang, todos nós estamos na mão do setor privado. Se o setor privado não investir, nós morremos. Tá? Ou seja, isso é a incerteza keynesiana. Ou seja, o papel que a incerteza cumpre no capitalismo é uma coisa muito impressionante. Muito impressionante. Na China, como o Estado ele controla o setor público produtivo e o sistema financeiro, e o setor privado ele depende de demanda do setor público da economia e não o contrário, tá? A China cria as condições para a superação do principal drama das economias capitalistas centrais e periféricas, que é essa superação da incerteza keynesiana. Ou seja, isso explica, por exemplo, o que a China tem retomada em ver na economia pós-pandemia, né? Então, a superação da incerteza, eu acho que é um atributo modal dos tempos que nós vivemos hoje, que a China está apontando. É muito triste, Mariana, que tudo isso que eu estou falando aqui poderia ser de conhecimento público se a imprensa desse atenção para isso, né? Ou seja, 2 semanas atrás, a China conseguiu o feito de eliminar a pobreza extrema. Ou seja, para mim é um feito que se iguala à chegada do homem na Lua, por exemplo, ou o lançamento da Laika, porque é 1,4 milhão de pessoas, bilhão de pessoas no terceiro maior país do mundo que estão livres da pobreza extrema. Nenhum país acima de quase 300 milhões de habitantes, não vou nem falar de 200, mas de 100 milhões de habitantes, está livre disso. A China é o primeiro país do mundo que tem acima de 100 milhões de habitantes que se vê livre da pobreza extrema. Isso não é qualquer coisa, dadas as características geográficas, históricas e naturais que tem a China. Isso é um feito, para minha opinião, incomensurável isso que eles conseguiram, não é? Mas acho que esse é um ponto que eu destacaria, que é a questão da incerteza. E o segundo ponto que eu queria destacar para poder caminhar para os finais da minha apresentação, que tem a ver com a visão que eu tenho tentado construir do que é socialismo. Porque o meu tema de estudo não é a China. As pessoas se enganam muito, não é a China. Eu escrevo sobre a China, mas o meu tema de estudo é socialismo. Ou seja, o socialismo ele é uma experiência viável economicamente, se é possível construir o socialismo, se não é possível, é só no sonho, ou então embarcar no outro mundo é possível, na utopia. Eu
decidi, como diz o Mao Tse Tung, né? Qual que é aquela frase do Carlos Messias, do Mao Tse Tung, que eu decidi abrir mão de todas as minhas ilusões, né? Isso que o Mao Tse Tung dizia, né? Quando depois que o Chiang Kai-shek ele decidiu atacar os comunistas em vez de atacar os japoneses, né? Então ele falou assim: eu abro mão de todas as minhas ilusões, né? E eu também decidi abrir mão de todas as minhas ilusões e buscar entender a mecânica por detrás da construção de uma formação econômica e social de nível superior. E uma expressão concreta disso daí é o fato da China hoje, Messias, ter 2 milhões de pessoas. Eu vou repetir isso o tempo inteiro, porque eu acho isso uma informação de altíssima relevância. A China hoje, o Rangel falava o seguinte, ó, o engenheiro de projeto, o economista de projeto, ele não tem que aceitar qualquer coisa, não, que vem do Estado. O Rangel falava isso. Ele tem que condicionar o projeto à superação do desemprego quanto circunstâncias no capitalismo. O Rangel dizendo isso em 59. Aí eu, como sou um curioso, né, eu começo a olhar dados na China. Eu fui à China algumas vezes, converso com muito economista na China, com muito técnico, planejamento e tal. E não é que a China não é a mesma coisa, Messias. Ou seja, os técnicos de planejamento na China, os caras que os 2 milhões de pessoas que trabalham em economia de projetos na China, elas têm uma dupla missão, que é muito ruim essa missão. A primeira missão foi a de alcançar o catch-up tecnológico com os países capitalistas centrais. Tá? Essa é uma missão que se acha que se o socialismo não consegue alcançar, ele morre. Ou seja, é o caminho forçoso do socialismo ao catch-up. Se não alcançar o capitalismo, ele morre. É igual o dependente químico. Se ele não se mantiver crescendo o tempo inteiro e ele estacionar, ele cai. Né? Então, a China tem essa questão. Mas também tem a questão do desemprego. Ou seja, eles têm que manter pleno emprego. Você tem que manter um nível alto, vamos dizer assim, de empregabilidade para manter aquela sociedade minimamente tolerável, vamos dizer assim. Isso significa a necessidade de alcançar os americanos em alta tecnologia, gerar desemprego estrutural, porque esse é o problema de alta tecnologia, mas, ao mesmo tempo, gerar 13 milhões de empregos urbanos ao ano. E o que eu tenho demonstrado nas coisas que eu tenho trabalhado, e esse artigo da GeoSul que saiu tem tratado disso, é que a China tem conseguido gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano já há muitos anos. Nos últimos 12, 13 anos, eles conseguiram urbanizar 150 milhões de camponeses. Eu não acho isso qualquer coisa. Como conseguir isso daí? Aí eu coloco a minha definição de socialismo. Porque o nome projetamento não ajuda para explicar um processo. É um nome muito feio que o Rangel arrumou. Porque o projeto ele é uma coisa. Você pode coisificar em cima do projeto. Pode fazer uma operação contábil. É custo, benefício e tal. Agora, o que o Rangel estava querendo demonstrar ali é que por detrás do projeto existe a ação deliberada da razão humana sendo utilizada como instrumento de governo. Ou seja, são 2 milhões de pessoas ocupadas em manter a China com índice de desemprego de 4% ao ano. E, nesse sentido, o projetamento nada mais seria do que a transformação da razão, Messias, não sei se você concorda comigo, em instrumento de governo de um bloco histórico que chegou ao poder em 1949. E num mundo em que existe um capitalismo altamente racional, o socialismo ele demonstra sua superioridade em relação ao capitalismo justamente nisso. Porque o socialismo ele oferece como alternativa ao capitalismo a razão enquanto instrumento de governo, e é uma razão voltada para os interesses materiais do povo. Ou seja, a China foi o único país do mundo, grande país do mundo, um dos únicos que colocou a vida das pessoas na frente da economia durante a pandemia. E eles resolveram o problema em 72 dias. Eu não acho isso qualquer coisa. E também não acho que com os conceitos de 40 anos atrás eu vou entender uma realidade dessa. É por isso que resgatar o Rangel, atualizar o pensamento dele,
construir categorias de análise em cima do que ele fez. Eu acho que é uma tarefa histórica que eu estou tentando cumprir e que eu acho que eu tenho conseguido em certa medida, tenho tido sucesso nessa empreitada, que não é fácil, que é uma tarefa para a minha vida inteira, né? Então, eu fico por aqui dizendo para vocês pararem de ler o autor europeu, principalmente o autor europeu que escreveu pós-68, porque o autor europeu que escreveu pós-68 fala de tristeza, entendeu? Só fala de coisa ruim, de tristeza, sabe? Olhem para a China, porque ali está sendo construído o futuro. Tá? Acho que é para aquela realidade que nós que queremos entender a anatomia do macaco, nós temos que entender a anatomia humana, né? Ou seja, a anatomia humana está lá na China. Eu acho que, de certa maneira, nós estamos dando conta daquela realidade até certo ponto a contento. Enfim, eu quero agradecer a atenção de vocês. Acho que falei demais, né? Me empolgo um pouco quando falo da China. Agora, com meus colegas aí de turma aí. Obrigado um beijo no coração de vocês. Obrigada, professor Elias. Eu pedi para o Diego soltar as perguntas do Marcos e daí, em seguida, eu passo a palavra para o professor José também. Tá bom. Eu não estou escutando. Está sem som o vídeo do Marcos. A paisagem está bonita. Só um momento, que de manhã estava com som. Então, se puder, Messias, dar continuidade, eu vou dar uma olhada nisso. Sim, dá sim. Bom, eu quero também agradecer aí a oportunidade de estar aqui no primeiro ano, né, do IXIM, aniversariando. Participei, né, e com muito orgulho da fundação do IXIM, no auditório do Centro Socioeconômico, e vi lá que o Raul tinha, né, intenções bastante amplas sobre as atividades do IXIM. Isso me surpreendeu bastante positivamente, né? Então, eu parabenizo o Raul pela iniciativa dentro, né, do CFH de fundar o IXIM junto com o Centro Socioeconômico. Bom, eu, sem dúvida nenhuma, né, indo ao tema, que nós estamos vivendo a transição capitalismo-socialismo. A transição feudalismo-capitalismo levou séculos, né? Teve a Itália, que emergiu, a Holanda, e o processo foi interrompido. No caso da Inglaterra, o processo, né, foi levado às últimas consequências com a Revolução Puritana e, posteriormente, né, o Estado fabricando fabricantes, a Revolução Industrial coroou esse processo com a Revolução Industrial. E, a partir daí, o mundo, né, vai na transição feudalismo-capitalismo, andando, né, durante os séculos seguintes. A Alemanha foi fazer isso no último quartel, praticamente, do século XIX. A Itália também. Então, a transição feudalismo-capitalismo é longa, né, no mundo. A transição capitalismo-socialismo também vejo que vai ser uma transição longa, já que desabrochou na União Soviética, né, se originou na União Soviética, se estendeu pela Europa Oriental, alguns países africanos, Cuba, né, e, para valer mesmo, as revoluções socialistas aconteceram na Ásia, né? A Revolução Coreana, a Revolução Vietnamita, a Revolução Chinesa. E parece que o processo lá pegou firme, porque, de repente, surge a China. E a China eu vejo como o grande não vou usar a expressão modelo, mas entre aspas, né? O grande modelo para o mundo, na medida em que ela faz essa transição de uma forma extremamente competente. Primeiro arrumou a casa com Mao, depois partiu
né, para as modernizações, pelas reformas, no sentido de transformar a China numa potência econômica, não uma potência militar. Enquanto que o mundo ocidental belicoso está buscando armas, buscando, né, novas formas de dominação e de submissão de todo o mundo, a China, devagarinho, comendo pelas beiradas, após atingir um certo grau de desenvolvimento das suas forças produtivas, que foi levada a cabo com muita competência, e eu acho que aí o projetamento teve um papel, né, como o Elias está tentando resgatar, muito importante. Eu quero falar isso daqui a pouco um pouquinho. Eu acho que a China é um grande palco onde as coisas estão acontecendo para valer. E essa discussão pouco importante, eu acho, se é capitalismo de Estado, socialismo de mercado, isso tudo são fantasias criadas por cabeças que não pensam a realidade objetivamente, porque isso não interfere em nada, não muda muita coisa. O que muda, realmente, o que nós estamos diante do fato é que a China está se transformando numa potência, se transformou já numa potência industrial e hoje se transformando numa potência tecnológica. Porque o Marx já ensinava lá no século XIX a tecnologia, e o nosso mestre Armei nos relembrou no texto dele, Tecnologia e Desenvolvimento Desigual no Centro do Sistema Capitalista, da revista de Ciências Humanas do nosso CFH, número 2, dizia que a tecnologia é filha do dinamismo industrial e da fertilidade da ciência. A ciência se globalizou. Né? Se fala em globalização, a ciência se globalizou. Hoje, com a internet, tu vê o que está sendo produzido em todas as partes do mundo, que todo mundo publica, né, em forma digital. Então, nós temos acesso ao que está de mais moderno sendo pesquisado e sendo colocado, né, para o público. Então, a ciência está praticamente globalizada. E, é claro, algumas patentes, tu compra a licença de fabricação. Algumas dessas publicações são patenteadas. E aí tu pode comprar os projetos, né, no papel. Bom, e é filha do dinamismo industrial. A China é o grande dinamismo industrial do século XXI. Final da virada do século XX para o século XXI, nesses últimos 30, 40 anos, a China é o grande palco das inovações tecnológicas. Por quê? Porque sem dinamismo industrial, a inovação tecnológica não avança. Por isso que as maiores empresas do mundo na área tecnológica estão na China. Não é por acaso que elas estão na China. Não é por mão de obra barata, como um discurso, né, carcomido de que elas vão para a China. Não, elas vão lá para participar do processo tecnológico da criação. Está aí, né, o 5G, que não nos deixa mentir com toda a celeuma que está aí diante do 5G. Então, voltando à questão da transição capitalismo-socialismo, a China desponta porque ela pode promover, com as inovações tecnológicas que hoje ela está liderando, promover, como diz o nosso mestre Armei na apresentação do prefácio do teu livro, né? Ele vai dizer que a China vai diminuir a jornada de trabalho. Isso vai fazer um movimento gravitacional do mundo inteiro em torno da China. Essa redução da jornada de trabalho, porque isso tem um impacto, significa que tu vais ter mais tempo para viver e menos tempo, e tu vais dedicar menos tempo ao trabalho. Então, é uma façanha muito grande. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de levantar para o debate. Um segundo ponto, eu gostaria de chamar a atenção do Rangel, já que o Elias se baseia e as ideias do Rangel, né, estão sendo muito úteis, né, como diz o Armei novamente, muito úteis para o teu trabalho sobre a China, já que ele foi o teu orientador, e eu cito ele não só por isso, mas também por isso.
que o Rangel decifrou o Brasil. Ele teve a capacidade. E o que é pior, não é lido na universidade. Ele tem uma teoria de história econômica, uma teoria de história política, e, no entanto, o Rangel é um ilustre desconhecido. Os alunos não leem. Por que os alunos não leem o Rangel? É uma pergunta que temos que responder objetivamente. Se ele tem uma teoria, ao lado do Caio Prado, ao lado do Celso Furtado, uma teoria sobre a história econômica, política e social do Brasil, ele tinha que ter, né, tinha que ser mais, inclusive pela essa nova história dos homens de grossa aventura, do nosso amigo João Fragoso, né, bebeu no Rangel, sem dúvida nenhuma, que o Rangel coloca a dualidade como no centro do debate. A teoria da dualidade é fundamental. E para a China, eu vejo também. Só que a China, o polo interno, é muito superior, conseguiu superar o polo externo e colocar em sinuca de bico o polo externo. E o polo interno se sobressaiu de forma bastante singular, né, no mundo. A China conseguiu essa façanha. O Brasil estava conseguindo essa façanha espetacular até os anos 80. O Brasil urbanizava 1 milhão a 2 milhões de pessoas por ano entre 1930 e 1980, 50 anos, uma urbanização, quer dizer, onde descarregava uma mão de obra nas cidades sufocante, que não tinham condições de ser empregado. Aí veio a ideia de projetamento do Rangel para dar conta dessa. Mas ele estava muito. Os governos não tinham a competência que a China tem. Agora, tu está dando essa informação, Elia, 2 milhões de pessoas num projetamento, num planejamento chinês. Isso é um diferencial brutal. No Brasil, quantos estavam envolvidos na tarefa do planejamento, de fato? Então, eu vejo que esse planejamento brasileiro, ele não pôde acontecer de fato, né? Não pôde ir além por uma das razões do Brasil ter sido decifrado. É uma hipótese que eu estou levantando, né? Cabe verificar se está correto ou não, mas o Brasil sendo decifrado, ele foi uma ferramenta para o imperialismo, que ele sabia onde atacar. Qual eram os pontos fracos dessa formação social que é o Brasil? E atacou muito bem, porque de 80 para cá o Brasil praticamente vem amargurando uma crise, né? Com algum lampejo de lucidez aqui e acolá, e algum momento da nossa recente história, das últimas 4 décadas, uns lampejos de lucidez, mas nada contínuo. Enquanto que a China embarcou num processo de desenvolvimento continuado, com planos quinquenais. Quer dizer, a gente sabe que o desenvolvimento, em qualquer lugar do mundo, em qualquer sistema econômico, o desenvolvimento é desigual. Ele não pode ser igual para todos os lugares. Ele não pode ser igual para todos os setores. Tu tens que privilegiar alguns setores, alguns espaços para desenvolver. E depois que desenvolve esses setores ou esse espaço, essa região, tu tenta universalizar esse desenvolvimento para os outros setores. E vai se levando o processo. A China se antecipava a esse problema com os planos quinquenais. Nós aqui tínhamos o que fazer, né, durante os 50 anos de nacional desenvolvimentismo. Tínhamos que correr atrás de mudanças institucionais, convencer a sociedade a fazer as mudanças. E muitas das mudanças, o Rangel cansa em falar, foram acertos por equívoco. Quer dizer, o Bulhões, quando criou, por exemplo, a correção monetária, ele, como um grande liberal, ele estava
dando tiro no próprio pé da sua teoria, indexando a economia. E o que é que ele morreu tentando acabar com a indexação. A indexação não foi extirpada e ele, né, bateu as botas, né, o Bulhões, diante de uma medida que ele tomou junto com Roberto Campos e etc. Né? Então, são coisas desse tipo, né, dessa envergadura, que eu vejo que a China se difere. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a questão do financiamento. Enquanto que o Brasil fez a sua revolução industrial, se tornou uma potência industrial em 1980, chegou à oitava, nona economia industrial do planeta. Isso não é pouca coisa, não é uma façanha fácil de ser conquistada, mas o Brasil conquistou, né? Só que o financiamento, o grosso desse financiamento foi estrangeiro. Não fizemos em moeda nacional. E a diferença da China nesses 30 e poucos anos de desenvolvimento, né, desde 78, é fazer o seu desenvolvimento em moeda chinesa. O desenvolvimento da China não é feito em dólar. Eles têm dólar saindo pelo ladrão, reservas de dólar saindo pelo ladrão. Mas isso se deve ao setor externo da economia, às exportações. Isso é que a China consegue esses superávites na sua balança comercial, pela sua competência nas exportações. Então, o Brasil se tornou uma grande potência, mas não realizou essa tarefa fundamental, que é criar um aparelho de intermediação financeira que o Rangel tanto batalhou para promover o seu desenvolvimento econômico, né? Então, o desenvolvimento econômico no Brasil foi travado em boa parte, não que a gente não tivesse as ferramentas na mão para fazê-lo, mas o imperialismo, sabendo o Brasil decifrado, ele batalhou, ele interviu, ele fez de tudo, desde Reagan, para esse capitalismo financeiro brasileiro não emergir. E parece... Nós temos um capitalismo financeiro, mas ainda está operando de forma ainda muito tímida, na minha avaliação. E uma última questão que eu gostaria de levantar a respeito desse é a questão que se fala de especulação. Nós estamos aqui hoje na região metropolitana de Florianópolis fazendo uma nova via, porque a BR-101 passa pelo centro da região metropolitana. Então, fica intransitável essa BR-101, né, nos momentos de rush. Então, está se construindo um anel que contorna a cidade. É claro que muitos empreendedores imobiliários, que sabendo do projeto, se antecipam, compram lotes de terra, compram terra, para o quê? Após a BR ser construída, construir os seus loteamentos, as suas edificações. Enquanto que, na China, vão fazer uma linha de metrô para tal área da cidade, de tal cidade. O Estado faz e não permite essa especulação, essa quarta renda que o Rangel foi o primeiro a inaugurar, não permite que isso aconteça. A especulação na China o Estado faz a inversão e é ele que toma a valorização para si, para fazer política pública. Então, a China e o Elias tem demonstrado isso nas suas pesquisas, está diante de uma tarefa fundamental na história da humanidade, que é coroar de vez a transição capitalismo-socialismo. E esse último, eu acho, né, concordando com o Armin, que o tiro de misericórdia é exatamente reduzir a jornada de trabalho. Reduzir a jornada de trabalho. E uma última questão para provocar o Elias, com relação à questão do projetamento,
né? Eu acho que Elias, quando o Rangel estava escrevendo sobre projetamento, lá nos anos 50, ele tinha o Brasil um país agrário ainda. Mais de 50% da população, a gente tem que se reportar a realidade que ele vivia. Mais de 50% da população vivia no campo e não nas cidades. Então, ele falava, nós temos 3 estratas na nossa economia. A produção natural, para o autoconsumo, basicamente, com algum excedentezinho jogado no mercado, a pequena produção mercantil inserida no mercado com técnicas e com aprimoramentos, e tínhamos o setor do mercado externo, que era a produção que vai abastecer o mercado interno também, mas que era o setor moderno, capitalista, verdadeiramente capitalista, no sentido pleno da expressão. E eu acho que a China, ela é uma sociedade ainda onde a pequena produção mercantil ela tem um peso esmagador na sociedade chinesa. A pequena produção mercantil, né, criada pela Revolução Socialista, ela ainda impera na China, e temos ainda uma parte pouco significativa, cada vez menor, de economia natural. E esse setor moderníssimo, espantoso, que é fundamental para o desenvolvimento, que levou o desenvolvimento da China às últimas consequências, que é a questão, né, de transformar a China numa potência da produção. E hoje, numa potência tecnológica, como tu já assinalou na tua apresentação. Então, eu fico por aqui e espero que tenha contribuído, né, com o debate, e agradeço o convite. Né, Valeu, mestre. O Elias quer responder aos questionamentos do professor, depois a gente abre para mais perguntas. Vou tocar nessa questão agrária que o Messias coloca, porque a China tem uma característica hoje, o fato de ter, por exemplo, 600 milhões de camponeses na China, não quer dizer que essas pessoas estão empregadas na pequena produção mercantil. Existem pessoas que trabalham em zonas rurais, mas trabalham em unidades produtivas fabris que estão nas zonas rurais, ou seja, a industrialização na China é um fenômeno também rural, né? Atualmente existem empregados, por exemplo, na China, nessa chamada pequena produção mercantil, 250 milhões de camponeses. Há 10 anos atrás era 400 milhões. Então, o que está acontecendo, inclusive isso é matéria de projetamento também, né? Porque você tem que utilizar a razão humana para poder lidar com o quê? Com essa questão da transição entre campo e cidade. A China tem um sistema que é o sistema Hukou, em que o cidadão, para sair do distrito dele, tem que ter várias autorizações, e ele não goza dos mesmos direitos se ele mudar dali. E essa restrição está sendo derrubada pouco a pouco ao longo do tempo, de forma que esse processo de planificado. E aí que eu acho que está a arte da coisa, porque como planificar o processo de transformar, o processo de proletarização, porque eles viram trabalhadores industriais, quando esse pessoal sai do campo, para os próximos 10, 15, 20 anos, de 250 milhões de camponeses. Que é o que vai acontecer, porque a China primeiro, ela precisa resolver o problema, ainda mais um mundo perigoso como esse, o problema da soberania alimentar. Para isso, ela vai ter que elevar o grau de composição orgânica do capital. Nesse aspecto, a pequena produção mercantil acaba sendo pressionada pela grande produção ao desaparecimento. Agora, esse desaparecimento está sendo feito de forma planificada, né? Se nós olharmos em dinâmica isso, a gente vai ver que existe pequena produção, grande produção na China, indústrias nas cidades, estatais e tal. Então, isso é uma unidade de contrários, ou seja, uma formação exercendo pressão sobre a outra. Então, a pequena produção mercantil sofre pressão ao desaparecimento na China. Sim. E vai desaparecer, infelizmente ou felizmente, até por questões de ordem de soberania alimentar e também até por uma questão que envolve desenvolvimento econômico e abertura de novos campos de acumulação. Porque a urbanização é um campo de acumulação, né? Então, a China ela tende a se aproveitar ao máximo da urbanização
enquanto um campo de acumulação que garanta a geração de 13 milhões de empregos urbanos por ano. Então, a noção do projetamento, a utilização da razão enquanto instrumento de governo, serve, inclusive, para enfrentar essa questão que é nodal para a estabilidade social da China, que é o que fazer com 250 milhões de camponeses, né? Sim. O que eles levantam é fundamental, inclusive. Sim, sim. No Brasil era sufocante porque a gente fez uma industrialização sem reforma agrária, né? Então teve um processo sufocante no Brasil, mas é um problema que o projetamento chinês tem que enfrentar, sem dúvida nenhuma. Ah, sim, não, Messias, daqui é outro mundo aquilo ali, né? Quando a gente está indo, eu já estou voltando, né? O que nós deveríamos ter feito na década de 80, eles estão fazendo hoje de forma muito acelerada, ou seja, o Brasil, por exemplo, a reforma agrária que seria solucionante para a questão social, ela foi trocada pelo capitalismo financeiro, ou seja, o capitalismo financeiro tinha que cumprir o papel que a reforma agrária não cumpriu, ou seja, o capital financeiro tem que gerar crédito, uma economia tem uma taxa de investimento acima de 25%. Uma economia com uma taxa de investimento acima de 25% pode gerar, no caso do Brasil, coisa de 3 ou 4 milhões de empregos urbanos por ano no Brasil. Isso, logo em 10 anos, ninguém vai ouvir falar mais em reforma agrária no Brasil, da necessidade de uma reforma agrária. Então, a China ela não tem um banco de desenvolvimento, ela tem 30, né? Enfim, o Messias está trazendo para o debate essas questões da vida dura do brasileiro, mas é isso mesmo, tem razão. Ótimo. A questão que você levantou da questão agrária é fundamental, é isso mesmo. Eu queria anunciar a presença aqui de uma amiga que é uma economista brilhante, professora da Federal Rural, que é a Débora Pimentel. A Débora Pimentel é carioca, corintiana e a única econometrista que eu conheço que é de esquerda. Salve, Elias. Obrigado aí. Você é muito generoso, cara. Obrigada. A única econometrista que eu conheço que é de esquerda é ela, entendeu? E carioca e corintiana. Ou seja, ela é toda errada, né? Assim como eu, né? Débora, beijo no seu coração. Um beijo, Mas, Elias. Só um detalhezinho, mas eu acho que a pequena produção mercantil na China ela é necessária para o agronegócio, para a produção agrícola, como no Brasil, né, o caso de Sadia, Perdigão, da integração. Claro. É a pequena produção que produz, que cria o frango, né? Eles abatem. Então, isso aí na China, ela vai ter que sobreviver muito tempo, né? Quando falo de desaparecimento, é no sentido dessa pequena produção ela ser voltada para o mercado e não para ser suporte à grande produção. Ah, sim. Né? Sim. Entendeu? Uma forma superior. Exatamente. Uma forma superior de pequena produção. Exatamente. É o que vai acontecer. Mas é uma pequena produção. Exatamente. É uma pequena produção, só que ela vai ser complementar à grande, né? Sim, claro. Sim. Enfim, você tem razão. Fala, professora. Os problemas com som, eu acho que foram solucionados e a gente pode ver o que o Marcos tem a contribuir também, se o Diego puder. Sim. E depois a gente parte para mais algumas perguntas. Boa noite. Infelizmente, eu não vou poder participar do debate ao vivo, em função da dificuldade de viagem que eu estou tendo, e eu gostaria de propor, então, o seguinte: eu gostaria de propor alguns temas para discussão que são bastante atuais no desenvolvimento principalmente no desenvolvimento econômico do socialismo chinês. Como é que vocês veem, então, primeiro deles, essa busca mais assertiva de uma posição hegemônica pelo governo chinês? A China busca efetivamente a hegemonia, ela não busca um acordo, uma parceria, ela busca hegemonia. Ao lado de uma China, que é a primeira economia da Ásia, a gente tem o Japão, que é a terceira economia mundial e que busca também uma hegemonia na Ásia. E vem trabalhando nisso há vários anos, com algum sucesso, alguns sucessos e alguns insucessos. Então, e vai ter esse vamos dizer, essa discussão, né? essa briga, né? com a China. Como é que vocês veem isso? O Japão não está sozinho nessa história.
existe uma problemática toda de hegemonia em relação a ilhas com o Japão, a ilhas com o Vietnã, ou seja, existe toda uma disputa territorial em que essa hegemonia, vamos dizer, traz a superfície. Como é que vocês veem isso? Ainda dentro dessa mesma linha, como é que vocês veem o desenvolvimento da relação da China com a Índia? A Índia é uma economia importante, vai ter uma população rapidamente maior do que a chinesa. Nos próximos 20 anos, a população da Índia deve ficar maior do que a população chinesa. Às vezes, a Índia se alinha um pouco mais aos Estados Unidos, um pouco mais à Rússia, às vezes tem uma posição independente. Como é que vocês veem, então, essa relação da Índia e da China, daí para diante? Isso tudo olhando, sem falar em guerra, sem falar em nada disso, só pensando em termos de desenvolvimento econômico. O que vocês veem de positivo, negativo, enfim. Esse aí seria o meu primeiro tema. O outro tema que eu proponho é exatamente qual é o desenvolvimento que vocês veem para o Hukou. Ou seja, o Hukou foi o que, num primeiro momento, permitiu à China ter uma poça de mão de obra barata. Nas economias liberais, a gente tem a pessoa que não teve meios para estudar. Na economia chinesa, no começo da era Xi Jinping, exatamente o pessoal com o Hukou rural de zonas mais pobres foi a mão de obra barata que se trouxe para as fábricas. E essa mão de obra barata hoje ela está mais velha, as fábricas estão muito mais mecanizadas, portanto ela é perfeitamente dispensável. O governo chinês tem feito alguma coisa para relocar parte dessa população nos seus vilarejos originais, exatamente porque essa população virou um grande problema urbano chinês, ou seja, o crescimento da população urbana de baixa renda na China grande é exatamente o pessoal que veio das áreas não urbanas. Como é que vocês veem esse desenvolvimento? O que vocês veem de positivo e de negativo que o governo chinês está fazendo em relação à volta desse pessoal aos vilarejos e alguma coisa no sentido de uma flexibilização do próprio Hukou, no sentido de permitir, vamos dizer assim, em que o pessoal que deu esse apoio, o pessoal sem cultura, mão de obra barata, o pessoal que deu esse apoio, de ter uma forma de permanecer nas cidades. Como é que vocês veem isso? O que vocês veem que o governo chinês está fazendo de positivo e de negativo? O que está funcionando e o que está falhando? Tem mais alguns tópicos, mas acho que para manter a discussão, já que temos não tanto tempo ainda, acho bom focarmos nesses pontos iniciais. Sim. Pode falar? Pode. Bem, a questão da busca da hegemonia pela China é o tipo da questão que, a minha opinião, não foi a intenção dele essa, né, mas jogar uma casca de banana, mas um país com 1,34 bilhão de habitantes, tem uma história de 5 mil anos de idade, um estado de 2.300 anos, tem uma filosofia própria, que é o confucionismo e o taoísmo, a maior economia do mundo, ou seja, ele nem precisa almejar a hegemonia China. Ele pode alcançar a hegemonia, né? Ou seja, essa que é a questão, né? É algo que eu não vou falar que é natural, tá? Porque nada é natural. Mas é algo que é a possibilidade que surge imediatamente por conta do próprio tamanho chinês, né? Agora, eles sempre disseram que não busca hegemonia, né? Agora, eles têm uma postura muito mais assertiva, também pelo seguinte, né? Porque tem uma tese que diz que o Xi Jinping ele acelerou o processo que não deveria ser acelerado, de maior assertividade chinesa no exterior, tá? A questão que é o seguinte: o capitalismo financeiro, nos últimos 40 anos,
transformou o mundo. O mundo está muito instável desde então, é muita crise financeira, né? É uma atrás da outra, ou seja, o mundo é muito mais instável do que era antes de 40 anos atrás. Só que no meio dessa instabilidade toda, a China continua a crescer. Então, todo o processo que era para 2049 acabou se adiantando, vamos dizer assim, as coisas acabaram acontecendo muito antes do que imaginado. Ou seja, o capitalismo refluiu absurdamente, enquanto que a China ela aumentou a sua influência muito absurdamente. Né? Então, não acredito que exista uma maior assertividade chinesa. O que existe é o seguinte, o mundo está numa crise terrível, existe dólar impostado no mundo inteiro, aí a Débora pode falar melhor do que eu sobre isso. Agora, tem um país do mundo que tem banco emprestando dinheiro a rodo, é um país que tem emprestado o maior credor líquido do mundo, que é a China. Os países pobres precisam de investimento, precisam de crédito. A China tem capacidade produtiva instalada, que precisa ser exportada, e tem dinheiro para poder emprestar. Ou seja, ela acaba tendo que ocupar um espaço que os países capitalistas são incapazes de ocupar. Por exemplo, quantos bancos americanos, por exemplo, são capazes de financiar as infraestruturas necessárias para a integração da integração da América Latina? Nenhum, pô. Quem pode fazer isso? É a China. Ou seja, o capitalismo está tão financiarizado que eles não têm nem condições de dar uma resposta, vamos dizer assim, essa ofensiva chinesa, a não ser na base da guerra, né? Enfim, acho que essa questão é essa, a questão da disputa territorial. Eu só queria lembrar o seguinte, aqui. As coisas estavam muito bem até que o Xi Jinping foi visitar o Obama. Assim que o Xi Jinping ele chega à presidência, ele visita o Obama nos Estados Unidos, naquela casa da Califórnia famosa, onde ficam os presidentes. Ele combinou com o Obama o seguinte: olha, Obama, vamos combinar aqui, o Mar do Sul da China, nem eu vou levar meus porta-aviões para lá, aliás, os meus navios para lá, porque a China não tinha porta-aviões até 1 ano e meio atrás. Eu não vou avançar militarmente para aquela região, desde que vocês também não façam o mesmo, se vocês não se metam ali. Eles combinaram isso daí, ele e o Xi Jinping. O que aconteceu 2 semanas depois? O Obama, tudo bem, é isso, está fechado. Os americanos, chegam 3 porta-aviões americanos no Mar do Sul da China. Pronto, aí acabou a paz, né? Ou seja, então quando se fala em questões territoriais na Ásia, tem que falar que elas existem, não é? Agora, o maior problema para a solução, o maior obstáculo para a solução desses problemas territoriais na Ásia é a presença do imperialismo norte-americano naquela região, né? Ou seja, eu acho que essa é uma questão que é fundamental. A questão da Índia e da China, eu acho que cabe uma análise mais profunda das elites indianas, né? Porque as elites indianas, apesar da Índia ter um projeto nacional e tal, elas são tão anglófilas, assim, elas são tão anglófilas quanto a brasileira, né? Ou seja, é uma coisa muito impressionante a forma como os ingleses e americanos dominam, vamos dizer assim, o horizonte subjetivo das elites indianas, né? E é evidente que num horizonte desse, a Índia acaba pendendo contra a China nesse processo. Até porque a China está se utilizando a partir do Xinjiang, passando pelo Paquistão, né, vamos dizer assim, Kandahar, toda aquela região, para alcançar um porto ali seguro no Paquistão para poder desembarcar suas mercadorias. Ou seja, a China está colocando dinheiro no Paquistão, né? Está fazendo renascer o Paquistão, inclusive. Então, isso mexe com os interesses indianos também. Agora, é uma relação muito tensa, que a Índia não tem condições de bancar uma guerra com a China, e que eu acredito que a história vai acabar dando uma solução para isso, em certa medida, né? Eu acredito muito nessa questão da história da solução para as coisas, né? Quando não se tem solução imediata, a história acaba entregando uma solução mais adiante. A questão do sistema Hukou, eu já falei um pouco sobre isso aqui, eu acredito que os chineses estão tendo muito sucesso em lidar com isso daí, com esse processo de urbanização. Isso não quer dizer que a China não tem contradições, muito pelo contrário. Se vocês não sabem, eu adianto aqui, aliás, colocamos isso no artigo da GeoSul, o Carlos, o Alex e o Júlio, a China é o país que tem mais greves no mundo, hoje é a China. Isso significa que a China tem uma classe operária que pressiona o Estado a ser, como diz na literatura das relações internacionais, mais responsivo, né? Ou seja, o Estado é obrigado a entregar para a classe operária, sob pressão, muita coisa. Uma dessas entregas é o fato do seguinte, o salário médio da indústria chinesa aumentou 280% nos últimos 10 anos, em média, o crescimento salarial. Isso tem relação com esse poderio operário dos trabalhadores chineses em greve, em luto o tempo inteiro, e também a necessidade de mudança de padrão de acumulação na China, ou seja,
A China tem que fazer uma transição que é muito difícil, é mais difícil do que se imagina, de uma transição de um país que é viciado em investir, ou seja, que assim como no Brasil existe o vício na especulação, a China é viciada em investir para uma pauta mais voltada para o mercado interno, ou seja, o consumo vai ganhando um maior patamar para fins de crescimento econômico, né? Tanto é que o 14º Plano Quinquenal, que já é dentro desse mundo perigoso, pós-guerra tecnológica, enquanto o mundo está em estagnação secular, a China quer aumentar a sua classe média de 400 para 700 milhões de consumidores, né? Ou seja, de pessoas. E isso não é uma brincadeira, né? Como que vai ficar os americanos que vai obrigar as empresas do mundo inteiro a boicotarem a China? Né? E nesse aspecto geopolítico, eu coloco um país como estratégico, né? Eu já falei isso antes, que é a Coreia do Sul. Né? A Coreia do Sul ele é um ator estratégico hoje naquela região, porque a Samsung ela tem tecnologias, as tecnologias para fazer chips de 7, 9 nanômetros, tá? Mas os americanos estão proibindo de fazer negócio com a China, só que a China está oferecendo um pedaço nada pequeno do seu mercado interno para a Samsung. Ou seja, ela retira a Huawei de parte do mercado interno de celulares para entregar para a Samsung. Ou seja, é um jogo que está ficando muito desigual para os Estados Unidos, uma situação dessa. Né? Eu quero dizer para vocês aí que o mundo nessa maravilha de livre comércio, eu troco bens assim, no atacado, no varejo, não, o mundo é guerra, entendeu? O mundo é porrada, é guerra, é Estado comandando blocos de capitais, é isso que é desse mundo, o jeito que o mundo é, né? Então, a China está usando da força do seu mercado interno, que vai chegar a 700 milhões de pessoas de classe média, para pressionar a própria Coreia do Sul a entregar para ela a plataforma 5G, os insumos para a plataforma 5G. Né? E se ela não entregar, outra entrega. E a China tem uma outra característica, quero para terminar essa minha fala aqui, que é uma das categorias que nós colocamos, né, nesse artigo como uma das categorias fundamentais do projetamento, que é a soberania monetária. A China não tem restrição fiscal. A China tem soberania, ela pode emitir dívida proporcional à sua capacidade produtiva instalada. Né? Então, se vocês forem olhar, por exemplo, uma tabela que tem no nosso artigo, vai ver que a China está operando há milhares de anos com déficit em conta corrente, ou seja, eles estão operando com um déficit o tempo inteiro e vão continuar operando porque precisa. Né? Ou seja, aliás, país sério opera no déficit, né? País que não é sério que não quer saber de esperados, né? Então, eu acho que a China tem todas as condições de enfrentar esse mundo aí louco que tá diante dela, mas mesmo assim eu não subestimo o poder do imperialismo, que é um poder que é avassalador e que militarmente ainda é imbatível, né? Não dá para achar também que eles vão cair de maduro, não. Os americanos aumentou sua participação na economia mundial de 2008 para cá, de 23% para 25%. Os americanos eles aumentaram a sua participação nas transações do mercado de capitais em 256% entre 2008 e 2018. Os americanos eles são os donos da moeda de reserva internacional, ou seja, o yuan ainda é uma não moeda internacional, tá? Então ainda é o dólar essa grande moeda, e todas as classes médias do mundo querem ser americanas, elas não querem ser chinesas. Então, o poder americano não é brincadeira também que está decaindo, vai cair amanhã. Eu prevejo, Messias, assim, na minha humilde opinião, Carlos, Zeno, que eu estou vendo aqui, Débora e demais, que o mundo vai viver nos próximos 30, 40, 50 anos, 50 anos é coisa pra cacete, hein? Uma intensa instabilidade. Instabilidade, é muita guerra, muita ofensiva imperialista, né? Ou seja, instabilidade, porque vivemos hoje um caos sistêmico, né? Uma transição de hegemonia entre países, vamos dizer assim, não é que não é a mesma coisa da época que o Rangel estudou as transições hegemônicas, né? Que os países caíam de maduro mesmo, né? Não é o caso dos Estados Unidos, é outro jogo agora. Ou seja, né? Não vai cair de maduro, e por não cair de maduro, o mundo acaba entrando num caos sistêmico, ou seja, quando os próprios americanos rasgam as regras que eles mesmos criaram, tá? Para poder sobreviver na ordem internacional. Porque as regras que eles criaram gerou uma China. Então, eles têm que rasgar isso daí. E ao rasgar isso daí, ele vai gerar um caos sistêmico, que pode demorar 50 anos. E que, inclusive, pode, segundo Marx, né, no Manifesto Comunista, as duas classes antagônicas se morrerem também juntas, né? Ou seja, é uma luta de classe entre burguesia e proletariado. Pode ser que as duas classes morram também nessa luta, né?
eu não trabalho com a hipótese de não haver uma guerra nuclear também, ou seja, o mundo vai entrar no mundo, vai viver grandes emoções perigosas nas próximas décadas. Eu sou um pouco não muito otimista em relação a isso. Obrigado, pessoal. Bom, nós temos encerrado pontualmente às 7h30, o professor tem outro compromisso. Mas eu queria falar, eu queria responder também. Tem 2 minutinhos para fazer alguma consideração para a gente poder fazer o nosso encerramento. Ele perguntou para nós dois, né? Então, eu queria Vai falar lá, com relação à hegemonia, né? A hegemonia chinesa no Sudeste Asiático, na Ásia. Eu vejo que a China, ela não muito diferente dos Estados Unidos, ela não quer submeter as nações vizinhas ao seu domínio. Para ela, o Sudeste Asiático se tornando uma potência é bom para a China. A China vê dessa forma. Os Estados Unidos vê a América Latina como quintal. É uma visão diferente, completamente diferente. Então, essa hegemonia chinesa, ela é conquistada pela diplomacia. A China, com as principais nações do mundo, com as nações periféricas do mundo, ela tem déficit comercial. Ela compra mais do que vende, para exatamente ter parceiros comerciais, sustentar a parceria comercial e sustentar relações diplomáticas, né, em alto nível. Essa é a estratégia chinesa, eu vejo com relação a isso. Então, não vejo problemático essa relação da China com os seus países vizinhos. Uma outra questão que eu gostaria também de falar é que a China ela está fazendo essa transição, né, do rural para o urbano de forma bastante competente. E tem um livro, eu quero sugerir, Garotas de Fábricas, que mostra como que as moças lidam, que saem do meio rural, né, da comunidade camponesa, vão para a cidade e voltam frequentemente para a zona rural, a passear nos feriados longos, voltam para passear e depositar algum dinheiro na família. Diferente completamente das garotas ocidentais que migram, que ganham uma miséria e não têm basicamente como sobreviver. Então, esse é uma lembrança que eu queria fazer. E sobre a questão de mão de obra barata, olha, eu não entendo, né, uma coisa assim que me entra pelos olhos já cara dentro, o que é que o Carrefour e o Walmart, as duas maiores redes de supermercado do mundo, vão fazer na China? Explorar mão de obra barata? É isso. Bom, pessoal, a gente não vai ter tempo suficiente para abrir para as perguntas, infelizmente. Tinha várias pessoas que queriam fazer perguntas, eu queria fazer várias perguntas também. Mas eu acho que do livro, o que fica, assim, uma contribuição muito grande do professor Elias, é essa ideia de que a gente deve despir nossos olhares das literaturas, das teorias e das lentes eurocêntricas, que a gente usa não só para analisar a China, mas para analisar todo mundo que não parte disso, né? Eu venho de uma trajetória dos estudos africanos e é um dos primeiros exercícios que a gente tem que fazer, despir das lentes do eurocentrismo. Só que o que é complicado com China é que as bibliografias que chegam aqui chegam com muito mais defasadas, muito mais dificuldade, né? Então, ter essa contribuição de o que os chineses estão pensando, como eles estão se vendo e se elaborando a partir de novos pressupostos teóricos metodológicos é realmente um desafio. E além de coisas como o professor Elias colocou, de a gente pensar o papel do taoísmo e do confucionismo no socialismo de mercado, e o livro em si tem grandes questões que eu gostaria muito que a gente pudesse ter aprofundado, que o professor pudesse ter falado um pouco mais desse funcionamento das empresas capitalistas orientadas para o mercado, e o papel do Partido Comunista Chinês e de outros partidos comunistas também, questões de nacionalismo e que às vezes parece que tem uma certa dicotomia, mas não existe, né? Tem uma linha de intenções muito interessante. Mas para a gente encerrar pontualmente aqui, então fica o agradecimento ao professor Elias, ao professor José Messias Bastos, a todos os... Voltarei, tá? Oi?
Eu voltarei quando você. É só vocês marcarem uma outra que eu volto e a gente tira esse monte de dúvida aí, faz uma outra conversa, chama o Messias. Tal. Então, Eu já tô excluído. Mas tu és um homem muito ocupado, pô, então aí não dá pra gente debater mais hoje. Não, Messias, para você. Eu vou debater com você porque eu vou aprender contigo, cara. Eu sou bem utilitarista, viu? Não, hoje. Tô brincando, tô de sacanagem aí. Tô tirando um pouco a tua cara aí. Mas, bom, então todos os integrantes do STEAM, parabenizo a todo mundo que esse nosso evento de comemoração a um ano do STEAM. Eu espero que então esse nosso próximo encontro, professor Elias, não seja somente no segundo aniversário do STEAM, quem sabe o professor Raul consiga aí agendar alguma coisa um pouco antes disso. E eu confesso que eu aguardo para ler as suas impressões sobre o 14º plano quinquenal da China. Mas eu acho que enquanto isso nós podemos, então, né, falta um minuto para encerrar o tempo que o professor tem, a gente pode ir encerrando. E agradeço a todos e todas que estiveram aqui. Depois esse vídeo estará disponível no YouTube do STEAM. Mais alguma coisa? Acho que é isso. Vou agradecer a chance de apresentar meu trabalho, de debater com o Messias e tal. Enfim, encontrar pessoas que eu gosto, né, que fizeram parte que fazem parte da minha trajetória, como o Messias, o Carlos, né? Minha amiga Débora, que é uma grande professora de economia, né? Muito legal. Um abraço. Foi um prazer, né, compartilhar esses momentos aqui. Total. Não, alguém falou ali que não achou o STEAM no YouTube, gente. O YouTube do STEAM foi criado há pouco tempo e o YouTube demora um tempo para poder, enfim, autorizar. E provavelmente na próxima semana já quem procurar no canal de busca do YouTube já vai estar disponível, tá? A gente inclusive fez pelo Zoom, não pelo YouTube, porque a gente está com esse problema técnico inicial. Mas é isso. Obrigada a todos e todas.